Milton, eu queria voltar à questão da Palestina que a Adriana introduziu no bloco anterior. Você é uma das vozes mais importantes, mais audíveis de defesa da Palestina no Brasil, em solidariedade à Palestina. Eu queria entender um pouco os objetivos que você visa atingir quando você se manifesta em favor da Palestina, uma vez que, infelizmente, um escritor não tem o poder de parar a guerra. Você quer conscientizar o público, pressionar o governo a tomar algum tipo de atitude, chamar os seus pares a também tomar algum tipo de posição? E também queria saber o que você acha da decisão de alguns autores estrangeiros de não publicar seus livros em Israel. Por exemplo, a Sally Rooney e a Alice Walker, que já se manifestaram publicamente em defesa do movimento boicote, desinvestimento e sanções que visa pressionar Israel a garantir os direitos dos palestinos. Você não é publicado em hebraico até agora, até onde eu sei também. Não, não, e eu acho que isso depende muito de cada escritor, de cada escritora. Por exemplo, a obra do Edward Said foi publicada em hebraico e o próprio Elias Khoury foi publicado em Israel. Ele sempre foi um crítico à política israelense. Não, eu não tenho, na verdade, nenhum objetivo, Juan, né? Eu não quero convencer ninguém. Eu não quero, enfim, pressionar ninguém, nem o governo, a minha manifestação é apenas de uma pessoa, de um cidadão que, enfim, lutou contra a ditadura, lutou contra o autoritarismo recente do governo anterior, e eu acho que está acontecendo lá com os palestinos é uma grande injustiça. É uma questão de humanidade, só isso. Quem é humano, quem é profundamente humano e tem um sentimento, vamos dizer, da humanidade, de solidariedade, e que vê o sofrimento dos outros, né? Porque é isso, né? Deve falar alguma coisa. Porque não é normal o que está acontecendo lá há mais de 2 anos. Não é normal. É mais do que um massacre. Porque os próprios scholars, os próprios pesquisadores, professores, historiadores do Holocausto, judeus, já afirmaram que se trata de um genocídio. Um deles é o professor Amer Bartov, que escreveu isso no jornal Haaretz de Tel Aviv. Então, se os próprios judeus, os maiores intelectuais judeus do Holocausto estão falando isso, por que negar? Né? Porque se fosse ao contrário, se 20 mil crianças israelenses, judias israelenses, tivessem sido massacradas e 100 mil pessoas em Israel estivessem mortas, assassinadas, você acha que eu ficaria calado? E seria justo ficar calado? Nesse sentido, estabelecer um diálogo com os intelectuais, com a sociedade israelense, também é importante para se conseguir avançar no sentido de uma solução de 2 estados, do fim dessa guerra de uma maneira sustentável e não só por meio desse acordo proposto pelo Trump com o Netanyahu, que não tem como parar em pé. Por isso que isso seria possível, e há esse diálogo com a minoria de israelenses. Infelizmente, é uma minoria, Vera, porque saíram nos jornais e pesquisas nos jornais de Israel que mais de 80% da população apoia o que está acontecendo, apoia o genocídio em Gaza. Então, não é só o Netanyahu, não é só a extrema-direita. É a própria sociedade, a maioria da sociedade israelense que apoia, porque foram educados para isso. Desde crianças, foram educados para considerar os palestinos pessoas bárbaras, terroristas. Quer dizer, é uma coisa absurda, quer dizer, excluir do outro. E se tornou um Estado exclusivamente para judeus, porque não há democracia nenhuma para os palestinos. Nenhuma. Para os palestinos da Cisjordânia, de Gaza muito menos, só ver o que está acontecendo. E mesmo os palestinos, são chamados de árabes israelenses, de Israel, eles têm várias restrições, sofrem várias, são cidadãos de segunda classe, segunda categoria. Então, acho que há aí uma questão sobre a natureza desse Estado. Que paz que eles querem? Não querem paz, não querem a solução de 2 estados, porque isso já foi proposto várias vezes pelos palestinos, mas eles não querem.